hoje eu vou pedir a colaboração de vocês para duas coisas, pode ser? Uma é, se eu demorar um pouquinho a hora que eu estiver lendo, eu vou ter que contar isso. Mas não tem nada a ver com idade, tá? Já vou avisando antes. Que eu descobri essa semana que eu preciso de grau para perto, só que não está pronto ainda. Então, tem hora que eu estou com dificuldade mesmo. Mas, de novo, gente, tem nada a ver com idade, hein? Não tem. E a outra coisa, eu quero que você participe comigo, tudo bem? É muito bom quando a gente está aqui em cima, que a gente receba feedback de vocês. Então, a reação que você tem nos ajuda também a fluir mais, sabia? Pode ser? Então, fala comigo, pode ser? Pode ser. Aí, muito bem. Eu vou começar te fazendo uma pergunta e eu já vou chamar uma pessoa aqui para me ajudar, para participar aqui comigo, tá? Já vai pensando aí quem quer vir, senão eu escolho. Combinado? Primeira coisa que eu quero fazer você pensar é... Primeira coisa, você acredita que Jesus fala com você? Certeza? Por que que ele fala? Nos alertar, nos mostrar caminhos, falar eu estou aqui, vai, faça, muito bom. Mas ele fala até hoje? Você crê que ele pode falar com você hoje mesmo? Nessa noite? Outra coisa que eu quero começar te provocando a pensar é: você sabia que quando Deus te fez, Ele te fez para ter vida com abundância? Mas o que é vida com abundância, gente? Para cada um pode ter um significado diferente, não pode? Mas eu quero chamar a sua atenção para a vida com abundância a respeito da vida que vive dentro de você, do seu interior, pode ser? Se você estiver feliz internamente, como é que vão ser as coisas ao seu redor? Muito diferente, não é? Por quê? Porque a vida é para a gente aquilo que as nossas lentes dizem que elas são. É ou não é? A gente vê as coisas através da lente que a gente adota como visão. E a nossa lente, estou usando essa expressão, ela é formada pelo quê? Pela nossa forma de pensar. Eu não sei se você sabe, mas Deus é tão incrível, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele fez a gente para funcionar do jeito mais perfeito que tem. Quer ver um exemplo? Você sabia que Ele já colocou dentro de você toda a química que você precisa para ficar bem? Toda a química, dopamina, serotonina, endorfina. Você já tem uma farmacinha dentro de você. Por que a gente então não desfruta disso como poderíamos? Uma das coisas é porque a gente não se cuida bem. Faz sentido? Mas eu não quero dar ênfase nisso hoje, tá bom? Vou deixar isso só para você pensar. Mas a outra coisa é porque a gente não conhece o que Deus diz a nosso respeito. E a palavra diz que, para que a gente conheça a vontade de Deus, que é mais ou menos boa, é isso? Que é muito boa, a gente precisa trabalhar nos nossos pensamentos. Já existe algo hoje na ciência que prova que os nossos pensamentos, ou seja, a sua forma de pensar, pode mudar a sua genética. É poderoso ou não é o pensar? E quem é que te deu? Deus. Talvez seja o maior dom que a gente tem e a gente não valoriza. E a gente está buscando um monte de outros dons, o que não é errado, amém? Mas Deus te deu um dom que modifica o seu corpo físico, que molda a sua forma de pensar e que resulta, que te leva aos resultados que você alcança, que são os seus pensamentos. E eu comecei a te perguntando se Jesus fala ainda hoje, lembra?
E você me disse que sim. E eu estou fazendo toda essa introdução para te dizer o seguinte: hoje, se você receber as palavras dele e deixar com que elas renovem a sua forma de pensar, coisas novas vão acontecer com você. Amém? É simples, mas você precisa querer. E a gente precisa aprender a diferenciar uma coisa é eu receber uma informação e entender ela como verdade. Outra coisa é eu aplicar ela na minha vida. Eu só vou ter resultado diferente se eu aplicar. Amém? Eu quero chamar então uma pessoa para me ajudar. Vamos lá, quem pode vir? Rapidão. E eu quero que você comece a mudar a sua mente a partir de agora já. Vem cá, tudo bom? Obrigado, viu? Primeiro vamos olhar aqui para ele. Gente, ele tem olho na testa? Atrás da cabeça? Também seria esquisito na testa, né? Mas ele tem olhos atrás da cabeça? Por quê? Porque a gente não foi feito para ficar olhando para trás. Solta os braços. E os nossos braços? Os braços dele, tá onde? Qual que é a posição dos braços? Os braços nos ajudam a fazer o quê? A pegar coisas que estão... Claro, a gente pode conseguir pegar alguma coisa atrás, mas na anatomia que Deus nos fez, os braços estão em que posição? Para frente. Por quê? Porque a gente foi criado para construir, para andar para frente, para olhar adiante, o que vem adiante de nós, o que está à nossa frente, e não ficar olhando para trás e tentando segurar o que já aconteceu. Faz sentido? Agora olha para os pés dele. Como é que são os pés? Virado para frente. Por quê, gente? Porque o Senhor nos fez para andar para frente, para seguir em frente. Ele já mostra na nossa anatomia qual é o desejo dele para nós. Tem Deus mais lindo que esse? Tem Pai mais incrível? Obrigado, viu? Vamos dar uma salva de palmas para ele. Então, esse é o primeiro pensamento que eu quero que você saia daqui hoje. Para pensar quando as coisas não estiverem indo bem e lembra da sua anatomia física. Como é que Deus te fez para ser? Amém? Pode ser? Olha para alguém e vê se tem alguém com o pé virado para trás aí. Tem algum curupira aqui? Não? Não tem, né? Abre comigo em Romanos 8, então. Vamos ler a palavra. Hoje o tema dessa palavra... Está dando bastante eco, é só para mim mesmo? O tema dessa palavra é rompimento. E eu quero começar com essa reflexão de Romanos 8, que a gente fala tanto, mas eu quero te trazer um entendimento hoje um pouquinho mais profundo. Romanos 8:15, Paulo... Ele está falando especificamente nessa passagem a respeito de filiação. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Lê mais um pedaço. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Para aqui um pouquinho. Paulo está falando de uma condição que a gente passou a ter quando o Espírito Santo veio habitar em nós e assim nós tivemos o direito, através de Jesus, de nos tornarmos o quê? Filhos. E porque o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, ele começa a gerar em nós a consciência de que nós somos filhos e ele começa a gerar em nós o desejo de conhecer o Pai.
Foi assim com você quando você entregou sua vida para Jesus? Quem entregou sua vida já faz pelo menos 1 ano aí? Como é que foi? Começa a prestar atenção nisso. À medida que você entregou, o Espírito Santo começou a gerar em você desejos, paixão de conhecer o Pai, não é? Só que esse filho a qual ele se refere aqui no verso 16, no original grego, esse filho tem uma característica. A palavra original é teknos, e ele tem uma característica que é ou teknon, que é um filho que acabou de nascer. É uma criança. É um filho novinho. Tudo bem? Continua lendo então comigo, guarda essa informação. 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos, presta atenção que ele fala sobre sofrimento 2 vezes nesses 2 versículos, já a gente vai explorar isso. Os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Parem um pouquinho. Fala assim, Espírito Santo, trabalha com revelação em mim nessa noite. Paulo está trazendo um entendimento aqui para a gente que pode fazer toda a diferença na nossa caminhada. Ele começa falando de um filho menino que se torna filho no momento em que o Espírito Santo vem habitar nele. E aí ele começa a discorrer uma situação falando que esse filho ele também é herdeiro de Deus, se realmente participar dos sofrimentos. E depois ele fala assim, eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será o quê? Revelada. Paulo está trazendo um entendimento de algo futuro que vai acontecer. Ele está falando sobre filiação. E ele está falando assim, esses sofrimentos nem se comparam com aquilo que vai ser revelado. Espera aí que você já vai pegar. Continua aí. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Essa palavra filhos do versículo 19 é a palavra urios ou ruios, que no original grego significa filho maduro. Então Paulo ele está relatando para a gente 2 momentos da vida de uma pessoa que começa a andar com Jesus. O momento em que ela nasce de novo e que ela é uma criança espiritual. E um momento, aí ela vai passar por algumas coisas. Que coisas essa pessoa vai passar? Ele fala 2 vezes. Sofrimentos. E aí, depois que ela passa por esses sofrimentos, ninguém quer ouvir isso, né? Quem quer passar por sofrimento? Aí, então, a glória de Cristo é revelada. E é essa glória que a natureza está aguardando ansiosamente. O que eu quero começar a te provocar? Quem tem filhos aqui? Quando a Sara e o Davi eram pequenos, uma coisa que eles sempre faziam quando eles se aproximavam de mim era o quê? Imagina, pedir alguma coisa. Você sabe bem, né, Paula? Com a Paula ainda acontece isso, que os delas são pequenininhos também. Por quê? Porque uma criança, ela está sempre preocupada com ela. Ela quer suprir as necessidades dela. Então, ela está sempre pedindo coisas para os pais. E, normalmente, ela vai até os pais, ou porque ela está com fome, ou porque ela quer um brinquedo novo. O que mais que a Mariana pede? Ela... boneca da Barbie, casa da Barbie, carro da Barbie, tudo, né? Então, essa é a característica de uma criança. Faz sentido para você? Qual é a diferença, então, de uma criança e de um filho maduro? O filho maduro entende que ele agora
serve. Então, o filho mais velho, e eu já comecei a experimentar um pouco disso na minha casa, os meus são adolescentes, mas várias vezes eles já chegaram para mim: ô mãe, você está precisando de alguma coisa? Às vezes eu estou lá trabalhando, porque eu trabalho parte home office, e a Sara chega para mim e fala assim: você quer que eu faça um café? Você está precisando de alguma coisa? A pessoa, né, está acostumada aqui com a tecnologia nova, né? Quietinha. Deixa. Primeira vez que uso o tablet na pregação, né? Não para, mas tá bom. E aí o filho maduro, mais velho, ele passou por experiências, aí ele começa a entender o papel dele. E aí a mentalidade dele não é mais do mindar. Eu até tinha pedido para colocar um mindar aqui, mas não conseguimos, Vitor. Essa é a criança. A criança quer ser servida, mas o filho maduro quer servir. E ele não só serve porque ele é uma obrigação, mas porque ele amadureceu e ele tem prazer em servir. Está fazendo sentido para você? É esse tipo de filho que a criação aguarda a manifestação. Por quê? Porque Jesus, quando ele chega no ministério dele, no tempo dele começar o ministério dele, que tipo de filho ele era? Menino ou maduro? O que ele fazia? Servia. O filho maduro é a representação de Jesus. O Dom Lynch, Dr. Dom Lynch, que vai estar conosco, ele ensina muito sobre a questão da paternidade e da filiação. E ele fala assim que Jesus é a representação perfeita do Pai. Mas a igreja deve pelo menos ser, amém? A igreja é a representação de quem? De Jesus. Então, quando Jesus vai, ele deixa a igreja para que ela continue sendo o representante do Pai aqui na terra. Tudo bem? Fala assim para a pessoa que está do seu lado: é tempo de amadurecimento. Eu creio muito que a gente vai viver um tempo agora de um avivamento, mas de amadurecimento. Não que o avivamento de sinais e maravilhas vai parar ou vai deixar de acontecer. Mas a gente vai começar a discernir os filhos maduros pela fome e pela sede do que eles estão buscando. Está fazendo sentido? Porque o maior avivamento que pode acontecer na minha e na sua vida é a nossa transformação pessoal. É o nosso crescimento. Quem já viu aqui uma pessoa que teve alguma doença, foi curada e depois a doença voltou? Quem já viu? Eu já vi. Ah, mas nós não vamos entrar no mérito de ficar, mas por quê? Não é esse o foco, amém? O que eu quero te provocar a pensar é que maior do que ser curado é ser transformado. Amém? Se você é imagem e semelhança de Jesus, aonde você passar, você vai afetar os ambientes. Não era assim que acontecia com Jesus e com os discípulos? Então, Deus está nos chamando hoje e vai nos chamar muito, eu tenho certeza disso no Call to Action, para crescer. Está na hora da gente deixar de ser menino. Por quê? Porque se a gente continuar imaturos, a gente não vai fazer efeito nenhum nessa sociedade. É ou não é? A gente dá ouvidos, para pensar comigo. Quando uma criança está falando alguma coisa, a gente dá a mesma atenção e credibilidade que a gente dá, por exemplo, para um adulto se eles estão falando o mesmo assunto? Não necessariamente, não é? Eu não estou falando que a gente despreza o que as crianças falam. Eu estou fazendo uma comparação para que a gente possa ter crédito.
E para que a gente possa fazer a diferença nessa terra, a gente precisa amadurecer e crescer, porque as pessoas querem ver verdade, seriedade, mudança real, e elas querem ver primeiro na gente para depois ouvir o que a gente fala. Faz sentido? Elas querem ver primeiro na gente para depois ouvir o que a gente fala. A gente até comentou aqui, no Brasil nós somos em média hoje 60 milhões de evangélicos. Era para estar diferente essa nação, não era? Já há muito tempo. Por que não está? Fala comigo, porque a maioria é filho menino. É aquele primeiro filho que Paulo fala em Romanos. E aí, o que tem naquela passagem, o que tem entre os filhos meninos e os filhos maduros? Fala comigo assim, experiências. Ou sofrimentos. Vamos chamar de experiência, né? Dói menos. Tem experiências. Mas para que eu possa chegar no segundo estágio, eu vou ter que me abrir, me entregar. Porque se eu for resistente, a vida vai passar e vai acontecer, sabe o quê? Eu vou permanecer menino a vida inteira. O tempo não vai parar, mas a minha vida pode parar. Pode ou não pode? Vamos entender um pouco mais disso hoje estudando um cara que se chama Pedro. Abre comigo em Mateus 26. A gente vai ler. Eu vou contextualizar um pouquinho da história de Pedro para você. Pedro é um dos discípulos que andava com Jesus. À medida que você vai estudando um pouquinho da história dele, você vai ver que Pedro era um cara extremamente intenso. Ele era um cara que se entregava muito, ele tinha até um perfil, muitas vezes ele falava o que não devia, às vezes um pouco agressivo. Mas ele era um cara que andava muito próximo de Jesus, muito. Dos 12 discípulos, a Bíblia diz que ele está entre os 3 mais próximos de Jesus. Então ele andava muito próximo. Um dia ele está conversando lá, está com Jesus e os discípulos, e ele tem uma revelação, um batismo do Espírito Santo, e ele entende que Jesus era o Cristo. Lembra dessa passagem? E aí Jesus vira para ele e fala, uau, você só pode ter sabido disso pelo Pai. Isso foi uma revelação de Deus. Não foi ninguém que te contou, o próprio Deus te falou agora. E sobre essa verdade, sobre essa pedra, eu vou construir a minha igreja. Tudo bem? Estou contextualizando. E aí chega nesse momento aqui, que é um momento, a gente está em Mateus 26, 33, que é um momento que acontece antes da morte e ressurreição de Jesus. Então imagina que Pedro já caminhou com ele um bom tempo, pelo menos 3 anos, tudo bem? E aí Jesus está reunido com os discípulos e ele vira e ele começa a preparar Pedro para uma transição na vida dele. Eu quero que você imagine que Pedro era um discípulo, não esqueça disso, que recebeu a revelação de que a igreja seria edificada sobre o fundamento da revelação que ele recebeu, tudo bem? Jesus fala para ele, eu vou edificar a minha igreja sobre esse fundamento que você acabou de entender. E aí vamos lá ler então, no verso 33. Respondeu-lhe Pedro, ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Jesus está lá sentado com eles, comendo. E aí Jesus começa a falar para eles, vou contar para vocês o que vai acontecer. Vocês vão me abandonar. E aí Pedro, que é o cara super intenso, né, que toma a frente das coisas, já na hora vira e fala assim, peraí Jesus, não. Senhor, eu não vou te abandonar não. De jeito nenhum. Não vou te abandonar. Mesmo que seja motivo de escândalo, eu jamais vou te abandonar. E aí Jesus replicou-lhe, com certeza eu te asseguro que ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro.
E o que ele fala? Mesmo que seja necessário que eu morra junto de ti, eu nunca vou te negar, Jesus. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Eu quero que você comece a pensar nessa situação. O que Jesus estava fazendo com Pedro? Por que ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, sabia que você vai me negar essa madrugada? Você já parou para pensar nisso? Por que ele falaria isso para Pedro? Qual era a intenção de Jesus? A gente vai ver que Jesus estava expondo o coração de Pedro, porque ele queria levar ele para um rompimento de próximo nível, de discípulo para a pedra na qual ele edificaria a igreja dele. E para isso, ele precisava mostrar para Pedro que tinha dentro dele, que ocupava espaço desse novo rompimento. E ele insiste, mas o que Pedro faz? Ele resiste. Ele fala o que para Jesus? Não, Jesus, de jeito nenhum. O senhor não sabe com quem o senhor está falando? Eu caminho com o senhor todos os dias há 3 anos, eu nunca vou te negar. Nem que eu tenha que morrer. E Jesus continua confrontando ele. Você sabia que Deus, Ele nunca quer expor o nosso coração para nos humilhar? Sabia disso? Por que Ele então queria expor o coração de Pedro? Porque Ele queria levar ele para a próxima fase. Eu fico imaginando que Jesus talvez quisesse ouvir dele algo do tipo assim: sério? Porque se o senhor está falando é porque provavelmente o senhor está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Me ajuda então. Eu não quero que isso aconteça. Jesus estava esperando dele o que? Humildade, entrega, quebrantamento. E eu tenho por mim que ele estava tão cheio de si, porque ele era um cara que andava tanto com Jesus, que ele não consegue perceber o que Deus estava fazendo com ele. Tem situações na nossa vida que Deus tem chegado para a gente, tem falado assim: você vai me negar. E a gente fala: não, imagina, sou crente fiel, vou todo domingo, eu oro todos os dias. Ou às vezes a gente nem ora e mesmo assim a gente se sente super seguro. Mas o pior não é você se sentir totalmente seguro, o pior é você não perceber quando Deus ou quando Jesus está na sua frente te falando de coisas que vão ser o rompimento da sua próxima estação e você resiste. O pior é quando ele usa a palavra, pessoas, situações e você não percebe. Faz sentido? É ruim isso, né? E ele está diante de Pedro, tentando fazer Pedro acordar, prestar atenção. Mas ele não conseguiu perceber. Agora, gente, quando Deus quer efetuar uma mudança na nossa vida, nenhuma mudança é sem propósito. Sabia disso? E você sabia de uma coisa que não tem como a gente ter um rompimento? O que é um rompimento? Vamos lá, vamos explorar isso, porque fica uma palavra meio vaga também. O que é um rompimento? É quando algo é romper uma barreira, é tirar uma barreira, é isso que você falou? É quando algo sai da frente e abre espaço para uma situação, para algo novo que a gente não tinha, não via, não conseguia alcançar. E Jesus está preparando Pedro para um momento em que ele vai se tornar representante dele na terra. Estão entendendo? Porque ele está indo embora. E Pedro não está entendendo a importância que ele tem, porque o coração dele provavelmente estava cheio de si mesmo.
E aí ele perde a oportunidade, talvez, de ter avançado já dali, daquele momento. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: toda mudança vai exigir de você um novo jeito de ser. Eu vou contar uma história para vocês. Tem uma série, eu não assisto, mas a gente usa um trecho para um treinamento que a gente dá, que tem tudo a ver com o contexto. Eu vou contar, eu estava preparando e lembrei. Quem já assistiu Friends? Tem uma cena, eu nem vou saber o nome dos personagens, mas eu vou descrever para vocês. Tem uma cena que o principal, ele está lá com o amigo dele numa lanchonete conversando. Eles estão em 3, os 2 homens e uma mulher. E ele está lá, né, ele é um carequinha, lembra o nome dele? Meio carequinha assim, meio mais fofinho. Será que não é Friends? Tá, tudo bem, vai, é uma série dessas de comédia aí. O Vitor sabe bem, depois vocês podem tirar informação com ele, tô brincando. Mas o contexto aqui que eu quero trazer para você, que vale a pena. E eles estão lá conversando, e esse cara, que é o personagem principal, imagine um cara carequinho, tá? Tinha o cabelinho só do lado, assim. E aí ele tá lá reclamando da vida, falando: as coisas não dão certo para mim, não adianta, ó. Eu não consigo arrumar uma namorada, eu não consigo ganhar dinheiro, nenhum emprego para mim dá certo, estou morando na casa dos meus pais até hoje. Eu não consigo nem emagrecer. Estou cansado também. Aí, de repente, ele tem tipo um insight. Aí ele vira e fala assim: tô entendendo, peraí. Ele fala assim: já sei o que eu vou fazer. Ao invés de comer sanduíche de carne gorda, eu vou comer sanduíche de atum. Já sei, ao invés de acordar tarde, eu vou começar a acordar cedo. Já sei, ao invés de ficar esperando as moças virem me procurar, eu vou atrás delas. E nessa hora, tem uma mulher sentada mais perto, e ele está falando sobre isso, todo empolgado, e ele começa a olhar para a mulher, assim, dando a entender que ele estava paquerando ela. E ela já começa a olhar para ele, toda interessada, e faz um sinal. Aí ele vira para os amigos e fala assim: tá vendo? Não falei para você que agora ia dar certo? E o contexto é o seguinte: ele achava que ele era zicado, e que nada dava certo, porque o problema tinha alguma coisa na vida dele. Mas, na verdade, gente, o que aconteceu com ele? Ele mudou de atitude. Ele parou de fazer as mesmas coisas. É claro, se eu não consigo emagrecer, se eu parar de comer o que me engorda, é porque eu vou deixar de... Não, deve ter um espírito me tomando, alguma coisa, porque nada dá certo. Não! A maioria das vezes eu garanto para você e para mim que a gente não muda porque a gente não se posiciona naquilo que é nossa responsabilidade. De verdade, o diabo nem precisa fazer o serviço dele. Muitas vezes a gente deixa ele de folga, de férias, que a gente mesmo faz. E o problema é que quando a gente acostuma nesse estilo de vida, aí sim o nosso coração vai se enchendo de frustração, de ofensa, de mágoa. Aí é a oportunidade que ele encontrou para entrar. Você sabia que não existe retaliação? Isso não existe na Bíblia. Não existe retaliação. O que existe é, se a sua vida, se o seu coração tem orgulho, estou dando exemplos, tem pecado, tem apatia, tem ofensa, você é uma terra aberta para que os espíritos te influenciem. Os espíritos não atacam quem está alinhado com Deus. Mas eu fui na reunião de oração e saí daqui, quase tentaram bater no meu carro, é retaliação. Não é. Provavelmente foi um incidente que aconteceu com você, ou a não ser que você esteja dando abertura para que acidentes aconteçam. Está fazendo sentido? Amém? Então, para a gente mudar, a gente precisa
Fala assim comigo, perceber a oportunidade de mudança. Essa é a primeira coisa. Fala, perceber a oportunidade de mudança. E Jesus estava exatamente expondo o coração de Pedro para que ele pudesse perceber a oportunidade de mudança. Toda vez que Deus olhar para a gente e perceber que as nossas conquistas estão se tornando um Deus na nossa vida, Ele vai vir chegar para a gente e falar assim, você vai me negar. Quando você tiver com dinheiro, você vai me negar. Quando você tiver sucesso, você vai me negar. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto, tanto, que Ele chega para nós e fala a verdade. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, tem pessoas que não avançam porque só andam com amigos que só falam o que ela quer ouvir. Que não falam a verdade. E por isso essa pessoa não é confrontada, e se ela não é confrontada, ela vai continuar no mesmo lugar, ou vai regredir. Amém? Com quem você tem andado? Com pessoas que só falam o que você quer ouvir, ou com pessoas que vão lá e te falam, você vai me negar? Que isso, Jesus? Isso é falta de amor. Eu estou andando com o Senhor faz tanto tempo. Que isso? Eu não sabia que o Senhor era mau assim, não. O Senhor está fazendo acepção de pessoas. E Jesus, na verdade, isso é a maior prova de amor que a gente pode ter. É quando o Pai, seja da forma que for, chega para a gente e fala o quê? A verdade. Fala para a pessoa, você quer ouvir a verdade? Tem certeza? Porque a verdade dói, mas ela te liberta. A Celeste não está aqui hoje, né? Quem já viu, todo mundo, claro, mas sabe aquelas estações, aqueles momentos que quem é lojista sabe muito disso, o Rodrigo e a Ana, que chega no final da coleção, a gente olha para o estoque da loja, vê que tem um saldo, mas que já não serve mais. E aí o que a gente faz? Liquidação, que aliás toda mulher gosta, né? Adora. Mas por que, usando essa analogia, por que a gente faz liquidação? Porque está vindo uma coleção nova. E para que essa coleção nova seja rentável e me ajude a continuar com o negócio, eu preciso abrir espaço. Sabe o que Deus está falando para a gente hoje? Eu quero levar vocês para um nível de maturidade maior do que o que vocês chegaram até aqui. Mas vocês querem olhar para o coração de vocês e abrir espaço? Por que a gente toma banho todo dia? Eu sei que não é todo mundo que toma, eu sei. Tem gente até dando uma cheiradinha assim para ver se... Mas por que a gente toma banho todo dia? Porque cada dia é um novo dia. Eu sei, eu sinto no meu espírito que vocês, de verdade, desejam viver algo novo em Deus. Eu sinto isso no meu espírito. Mas você precisa sair daqui decidido a pelo menos uma coisa que você vai assumir a responsabilidade para poder experimentar esse novo. Quando a gente recebe uma palavra, uma profecia, por exemplo, a responsabilidade da profecia até o momento que ela é entregue é de quem? Do profeta. Depois que o profeta entrega, ele cumpriu o papel dele. A responsabilidade passa a ser nossa. Não tem profecia que se cumpra se eu ficar esperando e se não chegar a transformação que eu preciso para poder viver aquela profecia. Faz sentido? Davi, pensa em qualquer personagem bíblico que você quiser e você vai ver
o processo de amadurecimento que eles passaram. Então Jesus está virando, ele vira para Pedro, é como se ele dissesse assim: eu vejo em você potencial para construir a minha igreja. E ele está falando a mesma coisa para a gente: eu vejo em vocês potencial para que a minha igreja seja edificada nessa terra. Por isso eu estou dizendo hoje para vocês: vocês vão me negar. Vocês vão me negar. E aí? O que a gente vai fazer? Vai comigo no verso 71 agora, de Mateus. Antes de você ler. Bom, aquele momento passou, Jesus então foi preso, foi levado. E a Bíblia diz que Pedro vai atrás dele, porque Pedro era muito ligado a ele. E vai atrás dele para saber o que ia acontecer, desesperado, imagino eu, querendo de alguma forma salvar Jesus. E ele chega nesse momento aqui, a gente vai ler no 69, você está aí comigo? Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estava com Jesus o Galileu? A primeira mulher chega para ele e fala assim: peraí, eu te conheço. Você andava com Jesus. O que ele fala? Mas Pedro, sob juramento, o negou mais uma vez, afirmando: eu nunca ouvi falar desse Jesus. Deus me livre. No verso 72, mas Pedro, 73, algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda certeza você é igual a um deles, porquanto teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. Gente, a gente está falando de um cara que andava com Jesus. Por que a gente acha que Deus não fala com a gente e não nos confronta? E por que a gente continua achando que o confronto é ruim, se é Ele que nos leva para a próxima estação? Por isso que Paulo falava assim: glória a Deus pelas tribulações, porque quanto mais elas acontecem, mais parecido com Cristo eu me torno. Para de fugir do confronto. Encara e fala: Senhor, antigamente a gente cantava assim: menos de mim e mais de ti. Às vezes eu acho que a gente devia cantar mais isso, pelo menos. Amém? Porque tem hora que a gente está muito da gente e quase nada dele. E aí, olha o que a Bíblia diz: não conheço esse homem. No mesmo instante um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe advertira. Eu sei que o Espírito Santo já está te lembrando de coisas que Ele já te falou. A questão é o que você vai fazer com isso agora. Volta no 71 que eu quero chamar a sua atenção para uma atitude de Pedro. Eu sinto que Deus quer falar conosco a respeito disso. Nesse momento que ele está sendo confrontado pelas mulheres aí que chegam, as pessoas que chegam para ele e falam a respeito do que Jesus havia profetizado sobre ele. Nessa passagem, a Bíblia diz que ele ia saindo do lugar. É isso que a gente faz quando a gente é confrontado. A gente quer sair de perto. A gente não quer encarar, a gente vai para outro grupo que nos fale o que a gente quer ouvir. Porque aquele lá está nos falando o que a gente não quer ouvir, mas é esse
que vai nos tirar do lugar. E Pedro tentou fugir, tentando mudar de lugar, tentando mudar de grupo, tentando abafar, buscando pessoas que validassem o que ele estava pensando. Mas o que Jesus havia dito para ele aconteceu. A gente abriu a reunião hoje falando que Jesus fala com a gente. E você me disse que ele fala. O que ele tem te falado e que você tem resistido. No verso 75, a Bíblia diz que Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que você negue, ainda que você saia daqui hoje mais uma vez, rejeitando o confronto, ainda que a sua alma diga, eu não quero passar pelo sofrimento para me tornar um filho maduro, o teu espírito vai continuar te dizendo que você é um filho. E ele vai continuar dizendo, ei, ouça a voz de Jesus falando com você. Sabe por quê? Lembra daquela brincadeira que a gente fez? E quem conta isso é o Chris Valentin, do livro dele. Que a nossa anatomia foi feita para a gente avançar, crescer, andar para frente. É por isso que ele continua falando com você. Ei, você vai me negar. Mas se eu não quisesse que você soubesse disso porque eu te amo, eu nem iria te contar. Eu não iria te falar, se eu não quisesse o seu bem, se eu não quisesse que você se tornasse, saísse do estado de um discípulo para a pedra que vai edificar a igreja, eu nem te falaria que você ia me negar, eu simplesmente seguiria a minha vida. Você devia agradecer as pessoas que Deus tem colocado na sua frente e dito coisas que te ajudam a crescer, porque essa é a sua oportunidade de que você cresça. Amém? Agradece a ele, fala, Senhor, obrigado. Mas olha o que acontece ainda no verso 75. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. É nessa hora que o rompimento começa a acontecer na vida de Pedro. Quando ele se quebranta, se arrepende, se coloca de forma humilde e reconhece que Jesus havia falado com ele. A Bíblia diz que ele chorou muito, ele até saiu do lugar, ele deve ter ficado muito envergonhado. Mas o rompimento começou a acontecer na vida dele naquele momento. E isso tudo que aconteceu não terminou o processo de rompimento na vida de Jesus. Mas eu quero que você imagine que naquele momento, foi o momento que ele se deparou com ele mesmo, que ele olhou para o coração dele e ele falou assim, cara, eu dei uma mancada. Eu fui avisado, mas eu não ouvi o aviso, porque eu estava cheio de orgulho. E ele se afasta. Aí Jesus morre, ressuscita, ele volta. Lembra do contexto? As duas Marias foram as primeiras pessoas a irem ao túmulo visitar ele. Quando elas chegaram lá, a pedra havia sido removida e elas se dão de cara com o anjo. E você vai ver isso que eu vou te contar com esse detalhe lá no livro de Marcos. E o anjo vira para elas e fala o quê? Ele não está mais aqui. Agora vai, avisa os discípulos e Pedro que eu vou encontrar eles, que ele vai encontrar eles lá no Mar da Galileia. E aí elas saem correndo, vão avisar os discípulos, e elas chegam na casa, no lugar que Pedro estava, e os outros discípulos, e elas falam assim, gente, Jesus não morreu, ele está vivo, ele ressuscitou, a gente acabou de encontrar, e conta toda a história, e ele está esperando a gente lá no mar. E aí Pedro, ele tinha acabado de negar Jesus. Mas Jesus amava tanto ele, que já estava preparando ele para o próximo rompimento. E aí Pedro fica constrangido, eu quero que você imagine isso, tipo assim, eu não vou lá, porque como é que eu vou encarar Jesus? Eu acabei de negar ele. E aí aquela mulher fala assim para ele, Pedro,
o anjo falou para chamar os discípulos e você. E ele vai. E aí eles passam um tempo com Jesus. E Jesus vai ter os últimos momentos com eles. Você lembra desse contexto? Eu sei. E eles estão lá na ceia comendo juntos. E Jesus vira para Pedro e fala o quê? Pedro, vamos conversar? Quero te preparar para o próximo nível. Você me ama? Claro, Senhor. Personalidade da pessoa, né? Se achava. Claro que eu te amo, Senhor. Apacenta então as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ô Senhor, que isso? Não há dúvida. Te amo sim. Apacenta então as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava testando? Que tipo de amor ele estava testando no coração de Pedro? Porque agora ele precisava ir para outro nível. A pedra que edifica a igreja. Por isso ele falava assim: se você me ama, cuida do meu rebanho. Jesus estava testando qual era o nível e o tipo de amor que Pedro tinha por ele. A Bíblia fala de 3 tipos de amor. O amor filéu, que é de um amigo. E o que é o amor de um amigo? A gente está junto, gosto de você e a gente se cuida. Às vezes o amor filéu, ele é até meio político, porque como eu não quero perder a sua amizade, que você fica chateado comigo, eu vou contornando as situações. É ou não é? Mas esse é o amor de um amigo, que tem um certo nível de entrega e de comprometimento. E muitas vezes, se você pisar na bola comigo, eu já nem quero mais olhar na sua cara, o amor acabou. O outro tipo de amor que a Bíblia fala é o amor eros, que é o amor que está relacionado à parte física, relação sexual, amém? Qual é o outro tipo de amor? O ágape. E o amor ágape é aquele que dá a sua vida pelo outro. E Jesus estava falando assim para Pedro: Pedro, você me ama, mas com qual amor? Aquele que é capaz de cuidar das minhas ovelhas? Aquele que é capaz de se doar, de se entregar para que algo maior aconteça? Te amo, Senhor. Então, para que você me prove que é esse amor, cuida das minhas ovelhas, porque cuidar das minhas ovelhas vai exigir de você a entrega da sua vida. E sabe, eu ouço Deus falando para a gente assim: eu preciso de uma igreja que cuida dos negócios do meu reino. Negócios, tudo bem? Que cuide daquilo que eu criei, dos meus propósitos, dos meus planos. Que cuide das minhas ovelhas, ou da minha criação. Você está afim? Qual é o seu amor por mim? Ainda é um amor de menino que quando se sente ofendido, passa muito tempo ofendido? Ou é um amor maduro, capaz de entregar a sua vida por algo que é maior do que você mesmo? Se Jesus te perguntasse hoje, ou melhor, Ele está te perguntando: você me ama? O que você diria para Ele? Se Jesus chegasse para você e falasse assim: a sua resposta vai definir a sua próxima estação, vai definir o seu próximo nível. Eu quero abrir oportunidades na sua vida. Eu quero te colocar em lugares, em situações em que você vai poder viver mais, experimentar coisas novas. Mas qual é o tipo de amor que você sente por mim? Porque eu preciso do amor ágape para que eu possa entregar mais. Porque eu dou mais conforme aqueles em que eu posso confiar. Eu posso confiar em vocês? Feche seus olhos, fala com Ele nessa hora.